Amado ouvinte, em primeiro lugar, gostaria de saudá-lo com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E espero compartilhar contigo agora um pouco de minha vida, pois o que será dito não é história ou contos de carochinhas, mas é verídico e vivi tudo o que falarei, pois o Espírito de Deus testificará minhas palavras. E espero que no decorrer das mesmas você possa abrir o seu coração para que Cristo Jesus faça morada nele. Pois a palavra de Deus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Isso significa que ele não invade o seu coração. Ele só entra se for convidado por ti. E esta é a oportunidade para o convite. Vamos então conhecer um pouco de mim. Meu nome é Otávio de Carvalho. Tive uma infância difícil, pois fui criado num lar espírita. Minha mãe era mãe de santo de Umbanda, passando mais tarde para o candomblé. E nesta época, já adolescente, me tornei por influências um deles. Rasparam toda a minha cabeça, cortaram todo o meu corpo com navalha e após o derramamento de sangue, sacrificaram dezenas de animais em minha cabeça, para que o meu sangue fosse misturado com o dos animais, pois aquilo era um pacto, e eu sem nem mesmo saber estava me entregando corpo e alma àqueles espíritos imundos, ou seja, a Satanás. E eu acreditava ser aquilo um espírito de luz, e nesta ilusão perdi anos de minha vida, servindo a deuses que necessitavam de sangue, comidas sólidas que estragavam e davam bichos, banhos de ervas envelhecidas que também apodreciam, cheirando mal e dando bicho, deuses que precisavam de luz de velas, velas que não podiam se apagar. Vejam só, raciocinem junto comigo, quem precisa de luz é quem está no escuro. Jesus disse: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. Portanto, Jesus não precisa de luz de velas, pois ele é a luz. Mas na ocasião, eu não conseguia ver a verdade e nem me lembrar que um dia na minha infância conhecia Jesus, mas me desviei na adolescência me tornando espírita. E mais tarde, sofrendo as consequências, pois tornei-me, quando jovem, por convívio no meio em que eu estava vivendo, um homossexual, começando a frequentar boates gays, lugares de prostituições. Comecei a beber muito, conheci o álcool, mas mais tarde o álcool perdia a graça para mim, pois alguém me apresentou algo mais forte: as drogas. Comecei a usá-las. Primeiro conheci a maconha e mais tarde a cocaína, me tornando depois um dependente. E se já não bastasse tudo isto, comecei a me trajar como uma mulher, me tornando mais tarde um transformista. E a partir desta fase comecei a ser conhecido como Monique Montiel. Este era o nome que me davam, e a fama aumentou, quando, para surpresa minha, mais tarde, participando de um concurso chamado Miss Brasil Gay do ano de 1984, recebi o título primeiro lugar. No meio de tantos profissionais no assunto, estava eu ganhando aquele título. Eu me surpreendi, mas Satanás não. Ele havia programado tudo aquilo, pois ele queria a minha vida. Mas a palavra de Deus diz: aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. E Deus foi misericordioso, pois não permitiu que o diabo tragasse a minha vida. Mais tarde, comecei a dirigir uma boate gay chamada O Outro Lado, no bairro de Botafogo, Zona Sul, Rio de Janeiro. E eu achava que era feliz, até que um certo dia, numa de nossas reuniões, surgia um assunto novo, que assolava o mundo em que vivíamos: a AIDS. Era algo terrível, mas sem crédito, pois nunca acreditei na sua existência. Sempre achei que fosse um boato para tentar diminuir o homossexualismo.
Um dos amigos então perguntou por que não fazíamos o tal exame chamado HIV, para nos certificarmos que não tínhamos esse vírus e provar que isto não existia. Então fomos ao laboratório e fizemos o tal exame. Passaram-se as semanas e fomos então pegar os resultados. Foi quando aquele médico veio nos entregar os resultados pessoalmente, chamando nome por nome, e tive a satisfação de ver os resultados de meus amigos todos negativos, mas faltava o meu. E a demora me obrigou a perguntar: e o meu resultado? Foi quando aquele médico, tentando de alguma forma consolar-me, me entregou um resultado positivo. Disse-me que eu não deveria me desesperar, e explicando que AIDS era algo que não se morria dela, mas era um vírus que destruía todas as defesas orgânicas de meu corpo. E então, sem anticorpos, para combater as doenças, seja ela qual for, eu morreria mais tarde. Desesperado, fui para minha casa. Sem saber o que fazer, contei à minha mãe, que, sem aceitar a situação, levou-me a um médico da família que cuidava de mim desde menino, relatando a ele a situação em que me encontrava e não aceitando a mesma. Foi quando até mesmo ele, inconformado, indicou-me a um laboratório confiável para fazer um novo exame. Fiz mais ainda, fui a mais 2 laboratórios na esperança de pelo menos um exame dar negativo. Passaram-se os dias e fui pegar os resultados, todos positivos. Não havia mais esperança. Todas as chances se findaram quando aqueles 3 exames constataram que eu era HIV positivo. Isto significava para mim o fim. Os dias se passaram. Fui indicado a um ambulatório de imunologia, até que um dia, deitado em minha cama, comecei a sentir calafrios. Um suor estranho que molhava minha roupa, mesmo trocada há poucos instantes. Começava também uma febre que chegava a 41 graus. Tudo isto já era terrível, mas pior ficou quando comecei a notar uma grande perda de peso e surgiu então uma infecção intestinal provocando uma intensa diarreia que se agravou, levando-me a me internar no Hospital Universitário Gafreguini, Enfermaria 10, Leito 2. Este era um pavimento específico a aidéticos. Obtive socorros médicos e, com o passar dos dias, tive até uma melhora, pois os médicos descreviam-me como um paciente assintomático, sem graves infecções, e com o passar dos dias tive alta. Voltar para o lar foi muito bom, pois achei que não tornaria a ver a minha casa, mas a minha alegria não durou muito tempo. Tive uma recaída, voltando mais tarde a me internar, com um estado de saúde bem mais agravado, pois após uma radiografia de pulmão foi constatado uma pneumonia e uma pequena mancha em meu pulmão, e uma desidratação provocada pela grande perda de líquido, ou seja, pela diarreia. Os dias se passaram, aumentava a dificuldade de respirar e as febres constantes. Meus cabelos começaram a cair. Comecei a entrar num estado depressivo muito grande, e vendo o estado que se encontravam os pacientes em estado terminal, decidi que eu não chegaria a ficar assim, acabaria antes com a minha vida. Foi quando pensei em uma forma de suicídio. Mas naquela hora, aconteceu algo. Alguma coisa me distraiu. Veja só, uma televisão. Pois já era a segunda vez que eu havia me internado naquela enfermaria e não havia televisão. Hoje já existe, foi doada por um doutor, mas na época não havia, e aquilo chamou a minha atenção, pois eu desejei ver um pouco do mundo na qual eu estava me despedindo através daquele aparelho, e no momento achei que amenizaria o meu tédio.
Foi quando perguntei à enfermeira se poderia vê-la, e ela respondeu-me que a televisão não era do hospital, que pertencia ao paciente do leito ao lado, e que o nome dele era Sebastião. Fui então pedi-lo para ver a sua televisão. Fiquei meio sem jeito, pois ele estava escutando um radinho de pilha que o acompanhava onde quer que ele fosse. E fiquei muito chocado com seu estado de saúde, pois o seu corpo era tomado por manchas roxas, chamadas sarcoma de Kaposi, que é uma espécie de câncer de pele que geralmente dá em aidéticos. Perguntei-lhe: posso ver sua televisão? E ele respondeu que sim, e ainda enfatizou que nela não havia nada que o interessasse. Disse que gostava mesmo era do radinho de pilha, pois nele ouvia louvores ao seu Deus e a sua palavra. Perguntei-lhe: você é crente? E com satisfação respondeu-me que sim. Falei que era desviado. Automaticamente deu-me um sorriso e convidou-me a voltar para Deus, e disse-me que Jesus era o único que poderia curar-me. Fiquei muito confuso, pois se Jesus podia me curar, por que ele estava naquele estado? Percebendo que eu estava confuso, ele me disse que sabia o que eu estava pensando e foi direto ao assunto, dizendo até que Jesus podia curá-lo, mas que não havia necessidade, pois ele estava pronto para encontrar com Deus. Mas ele afirmava que eu não, que se eu voltasse para Jesus, ele me curaria, e afirmava que eu não fazia parte daquele lugar, que eu tinha que sair dali para testemunhar o poder de Deus. Emocionado com aquelas palavras e carente das mesmas, nem consegui ver a televisão. Voltei ao meu leito e deitei-me, e comecei a chorar. E aquela voz se repetia em meus ouvidos, dizendo que Deus tinha uma obra em minha vida e que me tiraria daquele hospital. Senti que ainda havia uma esperança. Jesus. Foi quando olhei para o alto, sentindo que de lá viria o meu socorro, e disse: Jesus, não sei se tu podes me ouvir, nem sei se ainda sei falar contigo, pois já faz tanto tempo. Mas de uma coisa eu sei: estou aqui nesse hospital com AIDS, e tu és a minha única esperança. Se tu podes fazer algo por mim, me dê um sinal, me tira desse hospital. Se assim tu fizerdes, viverei o restante dos meus dias para ti. E naquela hora, em lágrimas adormeci, e ao acordar, algo em mim havia mudado. Me senti melhor, minha roupa estava seca, não havia febre, nem me senti desarranjado, e estava com minha respiração normal. Foi quando algo de misterioso aconteceu. A radiografia que estava na plancheta anexa aos exames e medicamentos prescritos misteriosamente sumiu, sendo necessário a retirada de um outro raio-x. Logo após chegava um médico dizendo que não compreendia como podia acontecer aquilo, pois o novo raio-x apresentava um pulmão limpo, como de uma criança. Era estranho o que estava acontecendo, pois foi uma melhora inexplicável, tendo alta em seguida. Fui até o Sebastião me despedir dele, que mais tarde veio a falecer, mas não me entristeço, pois sei que em breve nos veremos, porque Jesus está voltando. Fui para minha casa, e chegando em casa, a primeira coisa que fiz foi destruir todas as roupas femininas, assentamentos, imagens, roupas de candomblé, enfim, tudo que pertencia ao meu passado e aos deuses falsos. E sem medo algum, pois o Deus que conheci naquele hospital através do Sebastião era mais poderoso que os falsos deuses. E vi que não havia poder sobre os deuses que eu servia, e que em mim eles não poderiam tocar mais. Naquele hospital procurei minha mãe de santo, irmãos, amigos, aqueles que bebiam e se drogavam comigo, familiares. Todos viraram as costas para mim. Quando mais precisei, todos me deixaram. Mas descobri
que na hora que todos viraram as costas para mim, havia alguém que toda a minha vida eu virei as costas para ele. Esse alguém, quando todos me deram as costas, ele se virou de frente e me estendeu as mãos e disse: eu sou o teu pai, tua mãe, teus amigos, tua família. Eu sou Jesus. Aleluia. Logo após, uma tia cristã levou os jovens de sua igreja a fazer um culto em minha casa. Como foi bom tornar a louvar a Deus, como Deus se fez presente naquele culto. Não posso me lembrar de todos os hinos cantados, mas da palavra lida nunca me esquecerei. Quando aquele homem abriu a Bíblia e leu aquele versículo que diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Chorando, levantei minha mão em sinal a Deus. Passei a ir com frequência à minha nova igreja e me sentia tão leve, uma nova criatura. Tudo era novo. Uns dias depois, houve um passeio a Paquetá com os jovens de minha igreja e fui. Chegando lá, enquanto todos se divertiam, entrei em depressão e comecei a chorar sentado ao tronco de uma árvore. Foi quando chegou um jovem, que hoje com orgulho digo ser o meu pastor, e me perguntou por que eu estava chorando. Respondi que nunca gostaria de ter sido homossexual, ter passado pelo drama da AIDS. Respondi que gostaria de ser igual a eles, casar, ter filhos, enfim, ser um homem normal. E ele me perguntou o que me impedia de casar e ter filhos e de ser um homem normal. E falei para ele que a AIDS não tinha cura. E ele me respondeu com autoridade, dizendo que Jesus já havia me curado e que eu me casaria um dia, que teria filhos, e que nesse dia ele me lembraria as palavras ditas. Achei difícil, mas aquele homem fez o mesmo que o Sebastião, me fez crer e eu criei. E após esse dia, tudo mudou. Me tornei um servo de Deus e me batizei então, como manda as Escrituras. E um dia, conheci uma jovem chamada Mônica, que, tornando-se uma grande amiga e de grande importância na minha recuperação, o convívio, a amizade aumentava a cada dia. Não queria aceitar, mas algo estava acontecendo comigo. Estava me envolvendo e não admitia, mas estava me apaixonando. E podia notar às claras que ela também se apaixonara por mim. E não deu outra coisa. Por mais que lutei para que não acontecesse, nos tornamos mais tarde namorados. Com permissão, é claro, de seus familiares, que também sabiam todo o meu drama. Passaram-se os dias, meses, e ficamos noivos, marcando então a data do casamento. E quando estávamos próximos à data, o diabo tentou destruir tudo o que Deus havia feito. Veio o medo, a dúvida. Aquela voz falava ao meu ouvido que eu não tinha o direito de contaminá-la. Desesperado, tentei impedir o casamento, ou só casaria se ela permitisse o uso de preservativo, que na verdade eu nem sabia se conseguiria ter os sentidos naturais de um homem, pois toda a minha vida nunca tive envolvimento algum com mulheres. Mas com autoridade e certeza, ela respondeu que me amava e que queria casar-se comigo, mas sem preservativos, pois desejava casar com um homem de fé, que cresce que para Jesus, AIDS é o mesmo que uma gripe. E ainda falava comigo que se eu fosse este homem, nos casaríamos. Não havia dúvida, aquela era a minha bênção, a mulher da minha vida,
Talvez eu merecesse alguém com um passado sujo como o meu, pois a Mônica era uma jovem de apenas 16 anos, moça e criada no Evangelho. Mas ele, Jesus, dá o melhor para os seus. Então chegou o grande dia, e no dia 30 de janeiro de 1988, estávamos nos casando para a honra e glória do Senhor Jesus. Logo após, ela ficou grávida, e depois de ameaças e críticas da medicina, no dia 8 de fevereiro de 1989, nascia o Mateus, saudável como o pôr do sol e lindo como o brilho das estrelas. E hoje, com uma inteligência que nos impressiona, Mateus já louva ao Senhor, glorifica e testifica o poder de Deus. Somos uma família feliz. Temos uma firma, uma linda casa e muitas outras bênçãos materiais, coisas que nunca tive no mundo. Mas de tudo isso, a maior bênção foi receber de Deus a minha salvação. AIDS, já não me lembro mais, pois eu fiz uma transfusão espiritual, e o sangue que agora corre em minhas veias já não é mais aquele sangue contaminado, mas é o sangue precioso de Jesus. Como vê, amado ouvinte, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aceite Jesus, pois Ele está voltando. Se assim fizerdes, nos veremos nos céus e cantaremos com os anjos, e juntos veremos a sua face, com alegria e gozo chegaremos ao lar, e então todos os problemas findarão. Até lá, que Deus te abençoe e faça resplandecer sobre a tua vida a sua glória, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.